alguns pontos, né? Olha sempre para cá ou pode ser para lá, para qualquer? Tá, sempre para lá, né? Tá. Hoje, 11 de novembro de 2009, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquivo Memória de Santos, em parceria com Unimontes, entrevistando o senhor Luiz Carlos Teixeira do Nascimento. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares. Boa tarde, senhor Luiz. Seu nome completo e data de nascimento. Boa tarde, Roberto. Primeiro é uma satisfação estar prestando esse serviço à história da cidade e à história da humanidade. A humanidade precisa conhecer a história, não só da sua região, né, como do mundo, de maneira geral, né? Meu nome é Luiz Carlos Teixeira do Nascimento e nasci no dia 1º de abril de 1951, em Parintins, no estado do Amazonas. Nome dos seus pais e profissão deles. Meu pai, Francisco Ribeiro do Nascimento, jornalista, e minha mãe, Maria da Conceição Teixeira do Nascimento, do lar. Eu não sei exatamente, eu não gostaria de falar do lar, porque eu acho, mas a gente teria que encontrar um outro nome no futuro, né? É meu, Luiz, conta como sua história lá, você em Belém, né? Como foi lá? Você nasceu, você lembra? Claro. As primeiras letras, onde estudou, como é que foi? Claro. Posso primeiro, depois vão editar, né? Não, vou editar. Não vão editar, que o telefone tocou aqui, então assim, desculpem. Na verdade, nós saímos de Parintins, eu já ia completar 5 anos de idade, e meu pai, por questões políticas, ele já era um ativista político, já era do Partido Comunista brasileiro, né? Do Brasil, né? Brasileiro, né? E ele tinha uma série de perseguições, mas ele já trabalhava com o público. Trabalhava em hospital, fazia análises de exame de sangue, malária, filária, tuberculose. E foi uma situação insustentável para ele nesse período de 55, 56, nós tivemos que ir embora para Belém, em função dessa perseguição política, e ele então se deslocou para Belém. A família toda, já com 4 filhos, foi para Belém, e a partir daí ele teve uma nova vida em Belém. E de Belém nós tivemos a minha formação toda, foi como estudante em grupo escolar, né? E comecei a ter as primeiras atividades políticas ligadas ao partido, né, ao Partido Comunista, já com 12, 13 anos de idade. Eu já conhecia muitos companheiros do meu pai, já comecei a ler os primeiros livros ligados à economia, a formação intelectual também do quadro do partido, e comecei a desenvolver algumas tarefas já de levar bilhete, levar carta, pegar dinheiro de um, pegar dinheiro de outro, levar para alguns órgãos, né? E veio 64, foi um golpe terrível na família, principalmente, no povo, de um modo geral, mas na minha família foi um golpe muito grande, porque nós já éramos em 10 irmãos, e de vez em quando
o exército invadia a nossa casa, à procura de livro, à procura de algo que incriminasse meu pai. E nesse período, o coronel era o Jarbas Passarinhos, que depois foi o ministro do governo da ditadura militar, né? E isso chocou demais, principalmente a mim, que eu já tinha uma formação política, né? E quase que não intelectual completa, mas já tinha muita leitura de clássicos, né? Já tinha lido Engels, já tinha lido Marx, já tinha lido Guimarães Rosa, já tinha lido Machado de Assis. Nesse período eu já estava com quase 14 anos e sabia perfeitamente o que nós estávamos vivendo. Foi quando o meu pai teve que fugir do estado do Pará, né? Veio pela Belém-Brasília, na boleia de um caminhão. Quando eu lembro de boleia, eu recordo do Milani, que a gente conversava muito sobre isso. Ele dizia, mas não é boleia, é cabine. Eu falei, não, mas para mim é boleia. Ele disse, não, isso é cabine, na verdade. Né? Isso me faz lembrar do Milani, um grande companheiro, uma grande figura aí, que infelizmente falecido já. E meu pai veio para cá primeiro, chegou aqui em 65, chegou em São Paulo, doente, extremamente debilitado, e foi socorrido pelo partido e acabou vindo para Santos, porque o meu avô, o pai do meu pai, que era um homem muito distante dele, né, teve um caso com uma portuguesa, acabou nascendo meu pai, e inclusive não consta o nome, a família não permitiu que desse o nome do meu avô para o meu pai, mas ele, nessa situação difícil, acabou acolhendo meu pai. E nós quando viemos para São Paulo, viemos em 65, viemos todos, né? Chegamos a São Paulo de avião e pagaram passagem, meu avô ajudou a pagar a passagem. Foi quando nós viemos morar em São Vicente, na Vila Margarida. E isso, para mim, já tinha todo o entendimento da situação, né, do país, o que estava acontecendo. Né? Foi um choque muito grande. Né? Porque eu morava num estado, culturalmente e intelectualmente pronto, se discutia as questões econômicas, políticas, né? E vou morar, estudava num colégio maravilhoso, né? Que era o Colégio dos Maristas, eu tinha uma bolsa, né? E venho morar aqui, em São Vicente, na Vila Margarida, né? Um local, em 65, faz algum tempo que eu não vou ao bairro, lá, Vila Margarida, mas com as ruas sem asfalto, com esgoto a céu aberto, distante de tudo. E aquilo ali e fui estudar num grupo escolar com muita dificuldade com os meus amigos, né? Muitos deles, no Mateu Bay, muitos deles, eu olhava ainda descalço, né? Camisetinha, não tinha uniforme, não tinha nada. E aquilo ali foi um choque, porque eu estou saindo de um estado, venho para um município, né? E num bairro extremamente pobre. E aquilo ali me chocou demais, né? E as dificuldades que nós tínhamos, né? Com 10 irmãos, né? Com 9 irmãos, 10 comigo. E a partir daí, então, eu comecei a ter uma nova realidade da vida, né? E foi quando meu pai percebeu que aquele local, apesar de não se pagar nada, se morar de graça, não era para os filhos, né? O que ele desejava. Então foi quando nós mudamos para Santos. Já em 68, nós ficamos quase que 3 anos em Santos, né?
68 nós mudamos aqui para Brás Cubas com Henrique Porchat. Meu pai alugou uma casa ali, então... E nesse período eu já estava fazendo o Senai, já tinha feito o concurso para o Senai, para aprender uma profissão, eu tinha que começar a trabalhar, tinha que me virar e ajudava meu pai lá nas atividades que ele tinha. E a partir daquele momento eu não tinha ligação, não tive mais ligação nenhuma com o partido até os anos 69, quando nós já estávamos aqui em Santos. Então eu comecei a ter de novo uma ligação com os membros do partido. Foi aí que então eu comecei a me organizar de novo, né? Mas aí já numa outra situação, ligada a uma base, né? Aquela base lá da Vila Matias. Mas eu era muito jovem, mas reunia com os companheiros, se discutia a questão política de Santos, questão econômica, né? Uma cidade com uma atividade política muito grande. Aí comecei através da minha formação no Senai, comecei a conhecer aí, as lideranças do movimento sindical, os vereadores, a Câmara, né? Beleza, vamos falar um pouco aí da Vila Matias. Aí você muda, como é que era a Vila Matias nessa época? Então, a Vila Matias ela me lembrava parte de Belém, porque ela parecia um bairro, que Belém, na verdade, é quase que uma Portugal antiga, né? A cidade de Portugal, né? A cidade de Lisboa, desculpem, né? A cidade de Lisboa. E a Vila Matias ainda tinha os bondes ali ainda eram o grande transporte coletivo, né? E as casas e as atividades culturais eram os blocos de carnaval, que a cada ano você tinha, que era o Agora Vai. E na Vila Matias você tinha um comércio independente, você tinha o cinema, na verdade ali já era o centro, mas nós morávamos próximo ao Coliseu. Você tinha ali, não tinha cama, você tinha o Colégio Marista, né, os Colégios Santista. Você estudava onde? Eu estudava já, nesse período eu estava no Senai. Estava no Senai já? Já estava no Senai, já estava fazendo o curso. Você tinha acabado o ginásio, não, o ginásio, é isso? Não, eu fui direto para o Senai, eu me formei, e fui para o Senai. Eu fui para o Senai. O Senai era onde? O Senai era na Ponta da Praia, né? Então eu estudava no Senai nesse período e morava na Vila Matias. Pegava o bonde, às vezes ia a pé, às vezes não tinha dinheiro. Ia a pé da Vila Matias, ali da Brás Cubas, e Porchat para a Ponta da Praia. Você lembra do Senai? Como é que era o Senai? O Senai, sim, o Senai foi uma escola de formação profissional muito rígida, né? Os professores tinham aquela garra de ensinar para você ir para a indústria, uma formação profissional, ética, né, para você. E o Senai, ele acolhia, né, todos, claro, os que entravam no Senai, né? Então você tinha toda aquela estrutura que o Senai oferecia para você, né? Você tinha esporte, você tinha o lazer, que era o esporte, você tinha a parte intelectual, que era a biblioteca, e você tinha o aprendizado da sua profissão, que você tinha que fazer, o que você tinha feito a opção, a sua escolha, né? A sua opção qual foi? A minha opção primeiro foi torneiro. Eu fiz uma parte de ajustagem, uma parte de tornearia e uma parte de mecânica. Na verdade era um conjunto, né? E depois eu fiz um período de elétrica também, né? Então isso foi quem me deu a possibilidade de ir para a indústria. Então você estudou quantos anos no Senai? Eu estudei 2 anos no Senai, 2 para 3 anos.
de 2 a 3 anos, essa formação profissional. Nessa época você já era adolescente, né? Já tinha, já tinha, por aí, 17, já ia fazer 18 anos. E o jovem nessa época fazia, o jovem de 17, para se divertir? Nesse período, nós tínhamos a Jovem Guarda, né? Eu adorava aquela coisa toda. Mas nós tínhamos, eu lembro que nós, jovens, nós tínhamos somente com o meio que eu andava, né? A maioria do pessoal da minha idade, a gente discutia a questão da formação profissional, né, sua, né, o que você vai fazer, o que você quer, qual o seu futuro, o que você está buscando. O esporte, na verdade, a grande liderança era o futebol, todo mundo queria jogar futebol, jogar bola, ir à praia, jogar futebol na praia. Se discutia política e a Jovem Guarda, né, Roberto Carlos. Tinha baile, os bailes nas ruas, ali da Vila Matias, com frequência, todo final de semana sempre tinha um baile, sempre tinha alguma coisa diferente, né? Não lembro questão do consumo de droga, não lembro desse período, e nem do álcool, não era uma coisa colocada em primeiro plano, não lembro disso assim. Lembro que o pessoal era o cigarro, mas a droga, né, que eu digo, a maconha, cocaína, nem se imaginava isso, né? E cinema? E cinema, ia ao cinema, eu era fissurado por cinema, eu ia ao Coliseu. O Coliseu ia ao Carlos Gomes e ao Ouro Verde, ali na Carvalho. Ouro Verde na Carvalho, o Carlos Gomes, se não me engano, ali na Campos Melo, e o Coliseu. O Coliseu era como nós morávamos num bairro pobre, né? A Vila Matias era um bairro pobre, não era um bairro de classe média, né? E para você ir à praia, que era um bairro já diferenciado, já eram outras pessoas, né? E então, o que eu adorava era ir ao cinema. E as sessões de cinema eram 2 sessões de cinemas, né, por período, né? Você via 2 filmes, né, naquele período do Bang Bang italiano e todos os cinemas, eles eram muito disputados naquele período. E literatura, o que você lia nessa época? Nossa, eu sempre adorava ler, adoro ler. Sempre tive uma fuga, na verdade, na minha vida foi a leitura, né? Diante do quadro, da situação que nós vivíamos, eu sempre buscava o livro, né? E como os companheiros com quem eu convivia já eram companheiros formados, já tinham formação universitária, eu lia muito Machado de Assis, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos. Depois eu comecei a ler o Capital, li o Capital todo, né? No ônibus ia trabalhar, li o Capital, li Engels, né? Li Proust. Eu adorava ler. Eu não tinha, a minha atividade preferida era a leitura e o cinema. Eu sempre assim, dei uma atenção especial para isso. Você começou a trabalhar onde e quando? Na verdade eu comecei a trabalhar em Belém já com 13 anos, né? Aí nós viemos para São Paulo, para São Vicente. Eu comecei a trabalhar em uma loja meu pai arrumou pessoal ligado ao partido para eu trabalhar, saía da escola, do grupo, ia trabalhar para ganhar alguma coisa, para ajudar em casa. E eu trabalhei numa loja de móveis, né? Mas foi um período curto, que eu falei para o meu pai, pai,
esse negócio aqui eu não estou gostando, não estou me adaptando, é uma coisa muito parada, uma coisa que não me dá prazer. Aí, de vez em quando eu quero ler alguma coisa, o Salomão, que era o dono da loja, ele me encheu o saco, dizia, aqui não é para ler, aqui é para atender, e não entrava ninguém na loja, era uma coisa horrível aquele negócio. Aquilo ali me deixava, de certa maneira, extremamente fora da realidade. Né? E eu ainda lembrava de Belém, dos meus amigos, das minhas atividades. Né? Então aquilo ali não... E depois, aí sim, aí eu fui trabalhei nas docas, saí do Senai, trabalhei nas docas, fui para trabalhar na Vox, fiz o teste, fui aprovado e fui um dia, não gostei daquilo, achei aquilo não vai dar certo, né? Tinha que apertar a roda o dia inteiro, esse negócio, não serve para mim, né? Acabei e acabei indo trabalhar nas docas. Das docas eu fiquei um período, depois saí também, achei que aquilo não era uma coisa. Quanto tempo nas docas? Acho que uns 3 ou 4 anos. Fazer o quê? Eu trabalhava na ajustagem, tá? Era ajustador. Né? E era nas oficinas. Né? E era ligado ao movimento sindical, não a diretoria, mas sim era um associado do sindicato. Né? E era um sindicato, era forte, era um sindicato que tinha uma atividade política muito grande, né? Tinha manifestações. Então, e depois eu saí, fui para Cozipa, né? Fui para Caterpillar, aliás, para Caterpillar, mas também fiquei pouco tempo, não gostava da... Né? Aí depois fui para Cozipa. Você entrou na Cozipa quando? Acho que eu entrei na Cozipa em 73, se eu não me engano. Acho, não lembro exatamente. Mas fiquei até 77, depois saí, fui trabalhar na Contrap, que era uma empresa, uma multinacional ligada à área de instrumentação. E depois fui trabalhar em plataforma, na Petrobras já, né, pela Contrap. Bom, tá. Então, 68 é uma época difícil, você fez campanha por política. Em 68 nós já estávamos morando aqui na Brás Cubas com o Henrique Porchat, e o Paim era uma figuraça, né? Um ativista político, era ligado ao partido. Ele era um dos coordenadores da campanha do Esmeraldo Tarquínio. E ele me convidou, ele falou, você está a fim de ajudar na campanha? Eu falei, claro. Então você vai falar, você vai pedir voto para o Esmeraldo Tarquínio aqui do comitê. Ele tinha um comitê ali na Senador Feijó, próximo a São Francisco, que hoje tem uma madeireira, ali em cima era um comitê ali, do Esmeraldo com o vice, o Justo, né, com o Oswaldo Justo. E eu então ficava ali, depois que eu saía do Senai, eu ia para lá para fazer campanha para o Esmeraldo, né? E o Paim queria escrever o que eu devia falar. Eu falei, não, eu não vou ler o que você vai escrever, eu vou falar o que eu acho. Se eu estou na campanha, eu sei qual é a diretriz da campanha, eu vou. O partido não está apoiando, tá, então eu vou, né, falar. E o Paim, tudo bem, então você... Mas pelo amor de Deus, né, nós vivendo uma exceção, uma pesada aquele período, né? E, pô, você não tem nem ainda 18 anos, meu Deus, vai ser um problema isso. Eu dizia, Paim,
eu acho que a gente tem que, o Esmeralda não tem que ganhar, não tem que... Ele falou, não, tem, mas a gente tem que ter cuidado, são poucas pessoas que querem participar, né? E aí eu fiz a campanha durante um período, né? E depois a gente ia fazer campanha nas feiras, fazer campanha no centro de Santos, né? As pessoas recebiam bem, né? As pessoas queriam votar, as pessoas queriam o Esmeralda lá, né? Então foi muito interessante essa parte política da cidade. E a cidade vivia politicamente, né? Todo o movimento sindical apoiava o Esmeralda, todo ele, todo, sem exceção. Não lembro se algum sindicato era contra a campanha do Esmeralda, não estou lembrado disso, né? E as reuniões se faziam ali em frente ao fórum, na Praça Zé Bonifácio, ali era uma coisa fabulosa ali, é um período que está na minha memória, né? É muito vivo ainda, né? Como era a vida partidária do Partido Comunista nessa época? O partido ele tinha um grande número de militantes, né? Ele tinha suas bases, né? Eu fazia parte de uma base, e essa base da qual eu fazia parte era da Vila Matias, mas eu não reunia com todos os membros da base por questões de segurança, né? Nós reuníamos com parte, e você tinha, nessa base em que eu fazia parte, você tinha o assistente da base, que dava não só assistência para a gente, como também para outra parte da base, e era o grande foco naquele período, né, era essa questão da campanha, né, a questão do movimento sindical, né, a questão do regime de exceção que nós vivíamos, né, e trazer mais militantes, né, para lutar organizadamente, para que a gente pudesse enfrentar o regime que a gente estava vivendo. Então, e você lia, são os textos da Voz Operária, né? Você lia o jornal do partido, que era a Voz Operária, ela chegava mensalmente, e você lia na base as orientações da Voz Operária. Discutia com os companheiros, e como eu era muito jovem, eu fazia a minha atividade junto aos jovens, né? E depois nós formamos uma base de jovens, pessoas mais jovens, né? E depois o pessoal atuava nas escolas, nas universidades. Era um movimento muito forte, era muito sólido, né? Mas nós não tínhamos uma estrutura econômica para você manter isso. Você tinha uma estrutura intelectual, você tinha uma estrutura de ética, né, que era importante demais essa questão, né, e de preservação, mas você não tinha uma estrutura econômica, e isso desmorona qualquer atividade, né? Você tinha o companheirismo das pessoas, né, e isso aí acabava tirando, né, um pouco da sua possibilidade de crescer mais. Então você tinha essa limitação, e que era uma grande limitação, a questão econômica. E o AI-5? Quando veio o AI-5? O que o partido sentiu disso? Nossa, quando veio o AI-5 foi uma tragédia, né? Foi um Deus me acuda, porque foi uma coisa, foi um golpe, né? Todo mundo, na verdade, estava vivendo aquela exceção agressiva, violenta, medieval, né? Eu lembro, até hoje eu estou aqui com a memória daquele camarada com o saco na cabeça, né? Com os olhos olhando você, onde você andava, né? E é claro que os companheiros mais já tinham maior vivência, maior participação na vida política, ficavam
preocupados com tudo isso, com essa exceção que você vivia, e na verdade era uma exceção que ou você recuava ou você enfrentava, né? Mas para você enfrentar, você parece que era vigiado, né? 24 horas, você ficava com medo de fazer atividades. Parece que esse olho, né, do AI-5, ele te acompanhava 24 horas. Ou você andava com ele com medo de ser preso, de ser torturado, né? Nós sabíamos no partido o quanto o regime era violento, o que a população não sabia, por questões de divulgação da notícia, né? A notícia, ela era oficial, né? A notícia da Voz Operária, não, ela era uma notícia real, da vida do país, da atividade política que estava se desenvolvendo, né? E a população não tinha acesso a isso. Eu lembro que, às vezes, a gente saía deixando jornal em lugares para o pessoal ver. Era uma coisa insignificante, mas era de certa forma, era uma maneira que você tinha de levar informação. E em 68 houve quedas, ou não? Em 68, o AI-5 houve queda? Você lembra? Sim, lembro. Nossa, o Rubens Paiva, né? Eu lembro, agora eu não, talvez até no desenvolver alguns companheiros eram perseguidos, eram procurados, e como eu era muito jovem, né, eu tinha, na verdade, eu tinha mais liberdade, porque ninguém imaginava, eu era muito, muito novinho, eu tinha 18 anos, menos que 18 anos, né? E não só eu, como outros companheiros da minha idade, né? Então, mas a maioria, muitos companheiros foram perseguidos, fugiram, abandonaram a cidade, abandonaram a família, somente os dirigentes sindicais. Alguns dirigentes sindicais tinham uma vida clandestina, né, em função do AI-5. E a cassação do Esmeralda? Nossa, foi... Quando veio essa perda, né, foi uma coisa triste para a cidade, né? Foi, principalmente para... Eu era muito novo, dizendo, como é que pode caçar um homem que foi eleito? Como é que pode caçar? Como é que você pode tirar o direito do exercício dele, né? Então, e você queria partir para algo mais violento, não permitia, né? E o partido, ele sempre trabalhou com a tolerância, né? O partido, PCB, ele sempre trabalhou, ele não pregava a luta armada, né? Ele pregava sempre a questão do voto, a gente vai voltar, vai eleger outro, e aquilo ali, na verdade, limitava você a uma ação mais violenta, né? Foi horrível aquele negócio, a cassação, a perda do mandato dele, toda a estrutura que tinha se montado, né? A proposta de trabalho, né? Era um homem que representava as forças democráticas, progressistas da cidade, né? Nesse período de 68, 69, o partido chegou a parar suas atividades? Ou ele tinha reunião constante? Não houve uma interrupção nesse período? Não, o partido nunca... Da vida dele, partidária interna? Não, orgânica não. O partido sempre, nas piores crises, essa foi uma das piores crises, o partido reunia semanalmente para não morrer, para criar militantes, para
a regimentar novos militantes, para conversar com as pessoas no boca a boca, no dia a dia, né? Desmentir as notícias oficiais que vinham através dos jornais, rádios, né? O partido nunca parou suas atividades, nunca. Com todas as dificuldades, tinha ocasiões em que as reuniões eram desmarcadas, porque o assistente muitas vezes achava que ele tinha sido perseguido, estava sendo seguido, então era com toda a dificuldade de comunicação, né? Eram por sinais, ficava numa esquina um, numa esquina outro, para você ter esse poder de reunir. E muitas vezes era cancelado isso porque o assistente achou que foi seguido, mas nunca parou de reunir o partido comum. Depois de 68, né, com esse fechamento, o senhor discutia a questão da luta armada, né? Houve um racha dentro do PCB, a questão do Marighella. Como essa coisa houve aqui em Santos? Como essa discussão rolou aqui em Santos? Companheiros que foram para Cilato, tem lembranças? Eu lembro. Houve embate na discussão. Eu sempre tive houve embate, houve discussão, houve grandes debates, grandes, nas conferências, naquele período se reunia em conferência para exatamente discutir essa questão da luta armada, né? Mas eu sempre tive a influência muito grande do meu pai, né? Ele sempre foi um homem, um democrata, né? Um humanista, e ele sempre achou que a questão da luta armada era uma coisa muito violenta, era um processo que o Brasil não tinha estrutura, não tinha como segurar isso, que era uma aventura sem volta. Que eu lembro exatamente isso, e em algumas ocasiões nós discutíamos isso em bases, né? Dizia, isso é loucura, você vai, você não volta, não tem como voltar, nós não temos estrutura. O exército é mais estruturado, é mais formado, ele ideologicamente, o soldado, por mais que o pai dele esteja aqui participando, mas ele vai defender o ponto de vista do comandante, né? Então, essa questão da luta armada se deu por isso. Eu tive a influência muito grande do meu pai. Assim, ele sempre achou que isso era uma situação sem volta. Era a perda de tudo, né? Você perdia tudo. Na verdade, você ia para a luta, para a guerra e não voltava. Você sabe isso assim, esse racha que houve no partido, foi grande, foi pequeno? Qual foi a dimensão do pessoal que foi para a LN nesse período? Você tem recordação disso? Eu tenho, mas o partido ele se estruturava muito clandestinamente, dentro dele, inclusive. Né? O partido era clandestino dentro dele, até por questões de segurança que o partido vivia, né? Eu não lembro todos os membros do partido. Até uma ocasião, aí, 2 anos atrás, eu encontrei com um amigo meu, né? E ele me falou, eu não sabia, ele tinha sido do partido, sabia que eu era do partido. E ele tinha ido para a LN, né? E naquele período, nesse período aí que a gente está conversando, ele, né, foi e acabou indo para a Itália, né? E eu não sabia nem da existência dele, ele sabia da minha existência, mas... Né? Então, essa questão da clandestinidade dentro do partido, ela era muito preservada, né? Algumas pessoas, alguns companheiros sabiam quase que de todos, mas em compensação outros, como eu, não sabia só da minha base, e era orientado para não saber, para evitar, numa possível queda, você não abrir a organização, o partido, né? A célula toda, né? O comitê municipal, né?
Eu lembro, eu só conhecia um membro do comitê municipal naquele período, né? Era um trabalhador, muito interessante, por sinal, um intelectual, virou um intelectual, né? Lia demais, conhecia toda a questão política, econômica, do mundo, da cidade. Se você quiser citar, você pode citar, se você quiser. O Mário, era o Mário do Café, já falecido. Eu acabei, depois de um período, eu acabei sabendo do falecimento dele, né? Ele era dirigente do comitê municipal. Eu conheci ele e o meu pai também, que era do comitê municipal, né? Eram os dois que eu acabei conhecendo, não que eu acabei conhecendo depois não por ele ser meu pai, mas sim pelas reuniões que nós tivemos. Aí o Mário, depois tivemos outras reuniões, aí depois eu fui do comitê municipal mesmo no comitê municipal eu não conhecia todos os membros. Então. Quando você entrou nas docas, em que ano? Foi 70 ou 71, por aí. Como que eram as docas nessa época? Como que era o movimento? As docas eram... Enfrentavam tanto medo, tinha muita pressão. Como que eram as docas nessa época? Não, as docas, o sindicato, na verdade, ele tinha uma atividade política. Eu não era trabalhador diverso, né? Eu era um trabalhador especializado, né? E dentro da nossa atividade, eu digo profissional, né? Muitos dos dirigentes portuários lá do Sindicato dos Operários Portuários saiu das oficinas ali, que era o Toninho, né? Toninho Rodrigues, né? Mas aí rodou em 64, né? Não mas eu digo saiu dali. Saiu dali. Mas não é por ele ter saído. Ele deixou ali muita gente com formação política, né? E que quando você chegava, você era abordado, né? Para que você não fosse um camarada ligado ao patrão, né? Você tivesse uma atividade política, né, em defesa dos seus direitos, né? E aí eu conhecia os filhos, irmãos dele, né? Conheci ele pessoalmente também, até depois saiu da cidade. E vivia e se discutia dentro das oficinas, se discutia a questão do partido também, né? Que era uma coisa à parte do sindicato, né? Se discutia a política que o sindicato deveria levar dentro da base ali só que não era uma base organizada como partido, era uma célula organizada como trabalhadores e que seguiam a política que o partido discutia, né, para o movimento sindical, né? Ele não era membro do partido, mas ele acabava defendendo a política do partido em função da discussão que se tinha para o trabalhador. Tinha membros do efetivo do partido. Tinha, claro. Tinha. Eu era um membro. Tinham outros, né? E ninguém sabia, né? Mas o que se discutia, né? Nós tínhamos uma atividade política muito grande, né? O que se discutia ali, todos os trabalhadores seguiam aquilo, que era a política do partido para o movimento sindical, né? E o sindicato, muitas vezes, não seguia essa política, né? Aí os grandes debates. E a COSIPA esse ano? Você entra na COSIPA? Eu entrei na COSIPA. Como é que estava lá? Bom, a COSIPA, ela tinha uma outra formação das docas. O trabalhador era diferente, né? Ele era diferenciado, né? Ele era diferenciado, ele tinha uma formação melhor, intelectual, profissional, né? Apesar da siderurgia empregar muita gente, né? Mas ela emprega muita gente
com uma formação profissional diferente das docas, que a maioria dos trabalhadores da doca era trabalhador diverso, né? E a Cosipa não, ela tinha... Como que era essa questão salarial da Cosipa em relação às docas? Era diferente, o cosipano ganhava muito mais, era um cara especializado, né? Ele tinha... ele obrigatoriamente, não que ele... que não fosse trabalhar na área técnica, ele tinha que ter a formação profissional do Senai, né? Ele não conseguia trabalhar se não tivesse essa formação, né? E, por incrível que pareça, apesar do Senai, com toda a rigidez, né, alguns professores tinham uma formação democrática, mais voltada para a formação do trabalhador, um cara mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres, né? Ele não era um camarada, você tinha aula não de formação do profissional, né, econômica, mas você tinha na figura do professor, né, aquela referência, né, como é que você tinha que se portar dentro de uma empresa, né, como é que você tinha que agir dentro de uma empresa. E a Cosipa, ela tinha isso. E a Cosipa tinha um sindicato muito forte. O sindicato metalúrgico era muito forte. Os dirigentes naquele período, eles eram extremamente preparados, né? Quem era o dirigente? Naquele período era o Gato, o Arnaldo, o Júlio, o Moacir, o Uriel já estava no sindicato nesse período. Agora eu não lembro. Você entra na Cosipa, esse pessoal já era desse? Já estava lá, não. Já estavam lá. O Coiu era da Cosipa nesse período. O Coiu depois saiu candidato a vereador, né? Tem mais, agora eu não estou lembrado todo, mas eu lembro perfeitamente da política do sindicato. Não era só esses companheiros, eles tinham uma assistência de São Paulo, do movimento sindical de São Paulo, da qual eu não participava, que eu não era da diretoria, eu era só um associado, né? Mas eu era do partido, mas eu não era da diretoria do sindicato, né? Então, e o sindicato tinha uma posição muito firme, né? Sabia exatamente, naquele período, o que se queria, né? O que os metalúrgicos queriam, né? Os siderúrgicos queriam, né? E se tinha muito contato com o pessoal do ABC. Eu lembro das reuniões que o sindicato se tinha no sindicato, a base metalúrgica. Eu não era da base metalúrgica, para você ter ideia, apesar de ser do partido, eu não era, eu era da base da Vila Matias. Sempre, sempre. Eu não era da base dos metalúrgicos, nunca fui, apesar de pegar o dinheiro, né, dos metalúrgicos, mas eu não era. O dinheiro que eu digo, a contribuição da base, né, para o partido, mas eu não era da base do metalúrgico, eu era da base da Vila Matias. Você entra no Comitê Municipal? Quando você entra no Comitê Municipal? Eu entrei no Comitê Municipal em 74, 75, naquele período muito difícil em que vários companheiros, o Herzog foi morto, né, naquele período. Esse período da área das quedas, né? Esse período eu entrei. Esse período foi, nossa, foi um terror, era uma pressão, né? O exército, né? A polícia do exército, ela tinha um mapa do partido, né? Eu acho que em todos os estados do Brasil, né? Ela tinha um mapa do partido em Santos, ela tinha um mapa do partido em São Paulo, no ABC, em Campinas, Ribeirão Preto, ela tinha tudo isso, né? Em São Caetano, eles tinham esse mapa, né? Por base, por membro. Aí
Então, foi um... Aí as presas... Aí a queda foi grande, foi com Foi muita gente, nossa, e fora os companheiros que não foram presos, porque nós conseguimos avisá-los, né? Como eu não era conhecido, né? Eu consegui avisar muitos companheiros. Tem até hoje um companheiro que... eu cheguei antes que a polícia chegasse, na casa do Carlos, né? Era exatamente no dia dos professores. Eu soube da prisão de vários companheiros, né? Da Sônia Morosetti, de outra, Sandra. E imediatamente eu saí para avisar o Carlos, né? À noite, isso era umas 10 horas da noite, né? E já estava o carro da polícia, né? Aquele carro grande, um Chevrolet, não lembro o nome daquele carro, era um carro enorme, um carro... Isso, exatamente. Como você soube que o Carlos ia ser preso? Porque todos os companheiros que eram ligados ao comitê municipal estavam sendo presos. Todos. Começamos a saber no dia anterior, fulano foi preso, fulano... Né? E aí, à noite, eu fui na casa do Carlos, ele morava ali na Duque de Caxias, no fundo da casa do irmão. E falei, olha, o pessoal está caindo, eu estou sabendo. Eu falei, é bom você ir embora. E aí ele saiu, eu tenho a impressão que o pessoal da polícia não conhecia ele, né? Ele saiu, depois eu saí, e o carro estava lá parado. Aí o irmão dele depois falou que a polícia chegou lá e invadiu a casa e tudo mais. Então, nessa época, houve uma quebra no partido, houve uma descontinuidade? Houve, na verdade, o partido passou a não ter uma atividade como tinha, né? O partido ele tinha uma atividade semanal, diária, né? E deu uma recuada, né? Porque o comitê municipal todo quebrou, né? Você quebrou aquilo ali, né? Você não tinha mais com quem encontrar, como encontrar, onde encontrar, né? Então isso aí deu uma descontinuidade. Isso aí realmente foi um golpe, foi uma cisão ali, né? Isso foi em 74? 75. 75. Aí depois veio o período da reconstrução, que fala da lei. Isso, Aí tem Lamir, como é que foi isso? Aí foi já, aí no movimento jovem já, nós estamos no MDB, que aí entra aí você, né, o Roberto Tavares, né, o Lamir, o Fausto Gomes Filho, né, o Chico, Francisco Cordeiro, não sei se você lembra dele, né? Francisco Cordeiro, a Ivone, e nós, o Lara já era vereador, mas era muito jovem, ele tinha 33 anos, 32 anos, né? E nós entramos para reconstruir o partido, todos nós nos filiamos ao MDB, né? Todos fomos para o MDB e a partir dali nós construímos a juventude do MDB. Aí que chegou, né, a discussão, aí veio Furtado, veio Cecílio, né? Vieram mais, que eu não lembro, veio Edmur, da juventude do MDB, mas quem na verdade atuava era o partido. O partido estava atuando ali, né? E a discussão era até que idade era jovem, né? Porque era importante que o Lara participasse, porque ele era vereador e era muito jovem, né? E inicialmente a ideia era que o Lara fosse o presidente, mas o Lara dizia, mas eu já sou vereador, acho que era interessante ter outro presidente. E aí foi quando o Lamir
não sei se foi só o Lamir, que apresentou o Edmur para ser o presidente da juventude. Não sei se você lembra desse período, né? Inclusive eu era contrário a essa posição. Eu fui contra que o Edmur fosse... Na época falei com ele, na época eu falei com o Edmur, falei, olha, eu sou contra você ser o presidente da juventude do MDB, até porque você, eu acho que não tem formação política para levar um movimento desse à frente. Eu acho que esse movimento ele é muito maior do que você imagina. Eu acho que um camarada, um companheiro que poderia ajudar muito nisso seria o Furtado. Acho que o Furtado era um grande... E o Furtado já era o presidente do sindicato, né? Mas isso eu conversando. Depois conversei com o Lamir, por sinal eu soube do falecimento dele recente, né? Aí eu chamei o Lamir e falei, Lamir, eu não consigo entender porque... Não, mas ele é ligado à igreja. Eu falei, a igreja é muito conservadora, a gente precisa de uma coisa mais avançada. A igreja, do ponto de vista, ele era da Joca, não sei, né? Juventude católica e tal. E eu disse, Lamir, nós precisamos de um companheiro que tenha uma expressão política, né, no movimento, na sociedade aqui e no movimento dos trabalhadores, né? E aí foi quando o Lamir falou para mim, é o seguinte, a orientação do comitê, eu falei, eu discordo, eu não concordo com isso, cara. Eu sou contra, eu não vou votar, não vou permitir, eu vou lutar contra. Acho que é muito sério, a cidade sofreu demais e nós não podemos permitir que esse movimento acabe dentro de 6 meses. E aí não teve jeito, o partido esse, acabou, e eu fui voto vencido e... Segunda parte do depoimento do senhor Luiz Carlos Teixeira Nascimento, dia 11 de novembro de 2009. Bom, eu quero só fazer uma correção. No intervalo aqui eu acabei conversando com o Roberto e a Fernanda sobre o primeiro presidente da juventude. Na verdade, foi um debate tão acalorado em que acabou não sendo o Edmur Mesquita, como eu não lembrava exatamente, e sim o Lamir Vaz de Lima, em função de uma posição minha muito firme. Eu não queria, eu achava que o Edmur não era uma pessoa ainda preparada para liderar a presidência da juventude do MDB, em função do quadro dos jovens que compunham essa juventude lá. Todos eram jovens politicamente preparados, intelectualmente prontos, e o Edmur ele vinha de uma outra formação, né? Então o Lamir acabou sendo o presidente, o que foi ótimo, e depois o segundo presidente foi o Roberto Tavares, o Betão, né? Bom, agora respondendo a segunda parte, que é a reconstrução do partido, foi muito difícil. Esse período de 75, 76 foi uma perseguição total ao partido, aos membros do partido, à política do partido, e Santos estava esfacelado. Os companheiros, muitos não se conheciam, e ficava mais difícil ainda de você se posicionar em função da segurança. Nós entendíamos isso. O comitê municipal ele tinha praticamente um quadro enorme de companheiros, mas nem todos se conheciam.
quando do esfacelamento do partido, essa reconstrução foi mais difícil, porque você, apesar de ter pessoas preparadas, companheiros preparados, mas todos tinham que cuidar da vida. Ninguém tinha como viver só da política, você não tinha uma estrutura econômica para a reconstrução do partido. E Santos precisava de um partido que levasse uma política mais avançada e social, economicamente mais preparada para a cidade. Ou seja, você não discutir só a questão da Câmara de Vereadores. Você não podia viver só isso. Você tinha que viver o dia a dia, a política do partido, e a política do partido ela tinha que estar entre as pessoas, entre a população. E foi com esse foco que nós começamos a reconstrução. Mas aí foi difícil em função do número de pessoas que se tinha, do número de companheiros que se tinha e do pouco período que eles tinham para fazer política. E então nós discutimos como fazer isso através do movimento sindical. Alguns companheiros que eram do movimento sindical, levar a política do partido para dentro da empresa também. Né? Como se discutir, né, em função, porque dentro da empresa você estava com o trabalhador, né, às 8 horas ali, e era muito mais fácil de discutir. Mas o movimento sindical também estava esfacelado naquele período, né? Vários dirigentes foram perseguidos, foram presos. Então foi muito difícil. Mas o partido conseguiu se reerguer lentamente, deixando um vácuo muito grande, né? Já não tinha uma política permanente de novos membros, de novos companheiros. Ficava difícil discutir, até porque essa 75, 76, né, o regime se mostrou também de uma maneira agressiva, né, como quem diz, olha, população, olha, nós estamos aqui, estamos presentes e damos porrada, né, pegamos. Então a população também sentiu isso, ela viu a agressividade do regime. Mas mesmo assim, nós continuamos avançando, o Comitê Municipal foi reconstruído, e nós começamos a investir no movimento estudantil também. Nessa época você estava trabalhando aonde? Nessa época, 75, 76? Eu estava na COSIPA. Estava na COSIPA, mas eu não era da base, eu era da base da Vila Matias e era do Comitê Municipal, né? Para você ter a ideia como que era a organização do partido. Era uma organização que prezava por preservar o companheiro e por não misturar muito essa situação. Até porque a base do metalúrgico era uma base muito forte, né? Muito consolidada, né? Então, e a base da Vila Matias era uma base que a gente atuava mais junto à população. Quais as principais bases que tinha o partido? Tinha Vila Matias, Campo Grande, Macuco, tinha os estivadores, era uma base fortíssima, né? Tinha os metalúrgicos, era uma base muito consolidada, e o petroleiro era uma base muito forte, mas que poucas pessoas tinham acesso. Ali era uma de segurança máxima, né? Em função da observação do regime em cima desses companheiros aí, né? Mas era uma base muito consolidada, muito preparada, inclusive. Tinha a base dos estudantes? E tinha a base dos estudantes. Inclusive eu assistia a algumas bases ligadas ao movimento estudantil, né?
como membro do Comitê Municipal, eu assisti algumas bases do Comitê Estudantil e era uma base que participava o Pardal, o Sanovics, Zaneta, que era o pessoal ligado à medicina, engenharia, arquitetura, engenharia, direito. Era uma base também muito forte, era uma base que tinha atividade no movimento estudantil e desenvolvia muita atividade. Você foi participar do Comitê Municipal antes ou depois da queda? Antes. Eu já era antes. E depois continuei como um companheiro da reconstrução do Comitê Municipal. Mas com pouca experiência, mas em função eu tinha acabado de entrar quando o golpe em cima do partido veio e liquidou com tudo. Né? O Comitê Municipal antigo, antes da queda, recompôs com quantos por cento foi mais ou menos? Metade? Renovou muito? Como é que foi a nova composição, Não, ele diminuiu de membros, né? Ele diminuiu de companheiros, né? Em função daquilo que eu acabei de falar. As pessoas não tinham tanto tempo para desenvolver essa política. O pessoal que foi preso voltou para o comitê, ficou fora? Como é que foi? Não, o pessoal que foi preso não voltou para o comitê, nenhum voltou, nenhum quis voltar. Não se tinha uma política contrária à volta deles, pelo contrário, né? Até para dar depoimento, até para passar a experiência que passaram, experiências desagradáveis, né? Até recentemente eu encontrei o Osmar, o dentista. Esse camarada, esse companheiro foi extremamente torturado e também não voltou porque não quis. De vez em quando eu encontro com ele, a gente conversa, então, excelente companheiro, mas não voltou, não quis. Não quis ele não tinha condições nenhuma de ter atividade política. É ligada a um órgão, né, de comando, de execução, de crescimento do partido. E as lutas nessa época? Aí teve a luta pela anistia, como é que foi? A luta pela anistia, o partido, na verdade, ele lutou quase que individualmente, porque as bases pouco se reuniam em função do esfacelamento do partido, né? Então, mas o companheiro sabia aonde estava a política do partido, né? Ele sabia da política do partido, a política do partido era muito forte, então ele sabia que aquela era a política do partido, então individualmente ele ia para a luta pela anistia, ele queria, mas o partido já vinha também rachando nacionalmente. O partido começa o racha? Começa quando o racha? Eu acho que a partir de 76, 77 o partido começa nacionalmente, eu digo Prestes e o Giocondo, né? O Giocondo, eles começam, não o Giocondo, sim uma ala do partido que queria, né, ter como presidente do partido, como secretário-geral, o Giocondo Dias, e não mais o Prestes, em função da política do Prestes. Como que esse racha nacional reflete aqui embaixo? Nossa, ele... Facção, grupos, que bases começou a tomar partido assim, desse racha aí? Na verdade, o partido ele já vinha sendo esfacelado a partir de 74, 75. 75 foi assim a porrada na cabeça, né? E aí a partir de 76, mas o partido também já vinha discutindo um racha nacional, já vinha discutindo entre o secretário, o Giocondo ou Prestes, né? E essa política ela era discutida no Comitê Central e poucas vezes ela descia
para o comitê estadual ou para o comitê municipal. Então você sabia, ouvia, e como você ouve, é fofoca, não é uma coisa pautada cientificamente, dialeticamente, né? Então, alguns companheiros, né, não entendiam, nós não entendíamos também, por que o Prestes, por que o Giocondo, né? É meu. Então, desculpe, muitos companheiros não entendiam essa cisão, essa discussão, a luta pelo secretariado, né? O Giocondo, ele é um cara, um companheiro muito preparado, intelectualmente, com uma experiência de luta muito grande, né? O Prestes tinha uma história dentro do partido, né? E a questão era a dialética do ponto de vista de organização do partido. Como avançar com o partido num período em que a ditadura, em que o regime está sufocando a política nacional, né? Então ela se deu aí. Tanto é que você não tinha no comitê estadual, no comitê municipal, uma pessoa que defendesse, com exceções. Os companheiros mais antigos, eles eram Prestes, defendiam Prestes, né? Prestes pela luta, pela formação, né? E alguns, não, eu acho que é o momento de renovar, a gente ver uma nova política, discutir uma nova ordem para o partido, ou seja, uma ordem, uma nova saída para o partido, né? O partido precisa se inserir na sociedade, o partido precisa sair da clandestinidade. O partido não pode mais viver na clandestinidade, né? E teve um determinado momento em que eu, o Mário, do Café, e o Carlos, nós fomos conversar com o Prestes no Rio, em 79. Ouvi o Prestes, depois eu queria ouvir o Giocondo, né? Nós fomos ao Rio de Janeiro, saímos daqui no ônibus aí que vai para o Rio. Chegamos lá e acertamos a ida. O pessoal do comitê central acertou a nossa ida. E nós tivemos a reunião com o Prestes. O Prestes estava morando nesse período, ele não tinha chegado, ele já estava no Brasil, mas ele estava recente nesse apartamento, né? Já seus 80 e tantos anos, por aí. E um esquema todo especial para entrar lá, apesar de já citar na anistia, né? Mas aquele cuidado todo e nós fomos discutir com ele, o Mário, eu e o Carlos, e o Prestes, e a Maria, que atendeu, abriu a porta para a gente, e nós ficamos discutindo com o Prestes por um dia, essa questão da posição dele e a posição do... Não conseguimos falar. Nós não conseguimos, não foi possível falar em função o Giocondo não estava no Brasil, inclusive, estava na União Soviética, e não foi possível conversar com o Giocondo, né? Nós só conversamos com ele com o Prestes. Essa política toda se dava com o Giocondo? O Giocondo não estava no Brasil? Não, nesse período ele não estava, tinha acabado de sair. Estava no Brasil, estava no Brasil. O Prestes estava com ele na União Soviética. Certo. Né? Aí o Prestes veio para o Brasil e o Giocondo veio, mas depois voltou. Então, mais uma parte do comitê central, até o Guedes, tá velhinho. Outro dia eu vi uma entrevista dele na televisão, muito interessante, né? Defendia,
discussão via Giocondo, né? Para rediscutir essa... O partido precisava sair dessa clandestinidade. O partido precisava estar dentro da sociedade civil, né? Não podia ser mais uma coisa fechada. E o papel da Davi Capistrano? O Capistrano também participou, né? Na reconstrução ele participou. Ele esteve preso na queda. Depois o Davi... Ele tinha contato aqui de Santos. Tinha. O Davi era do comitê estadual e era o assistente do comitê municipal. Um dos assistentes do comitê municipal. E o Davi, o Davi eu classifico como uma das maiores figuras políticas que o partido já teve, né? Foi um companheiro que deixou marcas assim de compreensão, de entendimento político em que nós vivíamos, né? E o Davi dava assistência ao comitê municipal, mas não a todos os membros, uma parte, em função de segurança que o partido vivia, né? Eu tive muito contato com o Davi nesse período, né? E o Bira também descia, também. O Bira, claro, o Bira era assistente da Vila Matias e o Bira vinha junto claro, não junto, vinha dar assistência para uma base também e para uma parte do comitê municipal também. E o Davi, ele era um dos pensadores do partido, um dos pensadores modernos do partido, né? O Davi via a política como uma coisa genial, uma coisa que tem que estar enraizada na sociedade. A sociedade precisa, através da política, saber dos direitos dela, de saúde, de educação, né, de cultura. E o Davi, ele tinha isso muito claro, né? O Davi, ele é muito grande, ele adorava, ele era um defensor, né? E ele, então, quando vinha para dar assistência, parte, às vezes, uma parte do comitê municipal, outra parte para 2 ou 3 companheiros, mas a partir daí ele começou a entender a política de Santos, né? Como é que Santos vivia. Então ele dava assistência também, às vezes, a um membro só do comitê municipal. Eu lembro que o Pacheco era membro do comitê municipal, né? Mas eu não tinha contato com o Pacheco. O Pacheco ele tinha muito contato com o Davi, né? Porque o Pacheco era muito ligado à área dos estivadores, era uma base muito forte, né? Então, era tudo uma questão de segurança, de entendimento das coisas. Era uma coisa interessante e até preservar. E acredito que isso ajudou na preservação, né, de muitos companheiros, né? Então foi... Mas o Davi teve... Você faz a reconstrução e aí tem esse embate, né? Aí vem a formação do PT. Junto com isso vem a formação do PT. Isso, com a divergência entre o Giocondo e o Prestes, e a formação do PT, e o MDB, né? Então, isso, e os membros, poucos assistidos, discutia-se pouca política. Porque política você tem que viver discutindo o dia a dia. Senão você não sabe o que está acontecendo no mundo. Política é o dia a dia, é discutir qual é a economia, qual é a educação, qual é a cultura, qual é o processo de avançar da cidade, como é que você consegue chegar na população, né? E aí vem a formação do PT, com o movimento sindical extremamente liderado pelo Lula, né? E o partido com seus membros esfacelados, com poucas projeções nacionais. A maior, eu acredito que tenha sido do Arnaldo, né? Que era daqui do Sindicato Metalúrgico de Santos,
nesse período, né? Conversava muito com Lula, né, nesse período, mas aí quando veio a formação do PT, eu não fui, o Arnaldo não foi, o Gato não foi, o Davi não foi nesse período, poucos companheiros foram, continuamos no PMDB, aí já PMDB, né? E o PPS? Quando surge o PPS? Aí eu não participei desse processo todo, aí eu tive... Aí quebrou tudo, né? Aí foi o... Aí acabou. Aí foi o... aí foi complicado demais. Aí o PT vem se fortalecendo, o PMDB vem se fortalecendo, na verdade o PMDB, né? Com todas as forças democráticas dentro dele, né? Aí ele vem crescendo e junto vai o PT, né? Na verdade o PMDB foi o grande, o grande carro, né? O grande caminhão que levou o processo de democratização do país, né? E o PT foi junto com tudo isso, tem seu mérito lá, né? E o Davi acompanhando isso, né? E vendo o PT se fortalecer em Santos e, claro, vivia a política 24 horas, começou a ver, né, já em algumas pessoas, né, inclusive com possibilidades de se lançarem como candidatos a vereador, a prefeito em Santos. E ele começou então a ter contatos com isso. O Davi tinha muito contato com o pessoal do PT, da direção do PT em São Paulo, e acabou tendo contato com o pessoal aqui de Santos. Foi isso. Luiz, você queria fazer suas considerações finais? Sim. Esse projeto é de uma importância fundamental para que as novas gerações, acredito que num outro processo mais de querer conhecer a sua cidade, o movimento político, social, sindical que a cidade passou, é importante que um dia essa memória ela seja explorada por esses jovens, né? E que isso seja preservado para que novos golpes, novas quedas, novas violências não sejam cometidas e que a juventude procure, através da história, sempre, né, avançar com a sociedade num processo de humanização. Sem isso, sem história, sem entendimento político e social, cultural, econômico, a sociedade não avança, nunca, em nenhum momento. Só com esse processo é que a sociedade vai se fortalecer.